O calor abrasador do meio-dia fazia o ar tremular sobre a estrada de terra que levava à fazenda São Miguel. O vento seco carregava poeira vermelha, deixando o cheiro de terra quente no ar. Mas não foi o calor que fez Jorge Amaral apertar o volante de sua caminhonete. Lá na frente, bem na entrada da fazenda, uma multidão bloqueava a passagem. Cerca de 200 pessoas, vestidas de vermelho, empunhavam bandeiras e cartazes. Algumas gritavam palavras de ordem, outras seguravam celulares, filmando. MST. Jorge sentiu o maxilar travar. Ele não estava surpreso. Na verdade, esperava por algo assim em algum momento. O que o irritava era a ousadia. Ele desligou o motor e saiu do carro sem pressa. Diferente de muitos fazendeiros, Jorge não estava com medo. Ele sabia exatamente o que fazer. O homem que parecia liderar o grupo percebeu a movimentação e caminhou em sua direção. Era alto, magro, de barba rala, vestindo uma camisa vermelha com um punho cerrado estampado no peito. Um líder de ocupação. Ele sorriu, segurando um megafone. Bom dia, patrão. A partir de hoje, essa terra pertence ao povo. Jorge não respondeu de imediato. Apenas olhou ao redor, analisando cada detalhe. Não estavam improvisados. Tinham faixas presas na cerca, barracas começando a ser montadas, um caminhão descarregando mantimentos. Eles não estavam ali para negociar. Eles estavam ali para ficar. Finalmente, Jorge sorriu de canto. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Ele pegou o celular e discou um número. Falou apenas 2 palavras. Código vermelho. Do outro lado da linha, a resposta veio rápida. Confirmado. Jorge desligou, guardou o telefone no bolso e voltou a encarar o líder. Eu te dou uma chance. Só uma. O líder do MST franziu o senho. E se não aceitarmos? Jorge sorriu novamente. Então vocês vão entender o que significa medo de verdade. O líder do MST deu uma risada curta, olhando para os militantes ao seu redor. Eles estavam em grande número. 200. Talvez mais. A maioria segurava cartazes, algumas mulheres filmavam com celulares, e outros traziam ferramentas improvisadas, enxadas, facões e pedaços de madeira. Era uma multidão barulhenta e confiante. Jorge, por outro lado, estava sozinho. Ou pelo menos era o que eles achavam. O líder da ocupação cruzou os braços. Medo? Meu amigo, isso aqui não é um confronto. É um movimento social. Você pode chamar quem quiser, polícia, segurança, até juiz. Não importa. Estamos protegidos pela lei. Jorge arqueou uma sobrancelha. Protegidos pela lei? Ele tirou o boné e apontou para uma cicatriz discreta na testa. Eu já vi a lei em ação. Então, deu um passo à frente, perto o suficiente para que o líder do MST ouvisse apenas ele. Já viu alguém ser esfaqueado num beco e não poder gritar para não chamar atenção? Já ficou na mira de um fuzil dentro de um barraco, esperando o primeiro tiro? Já sentiu o cheiro de pólvora e sangue misturado no chão quente? O militante piscou, desconcertado. O que? Jorge o interrompeu, sem desviar o olhar. Eu já. Por isso você não me assusta. O líder engoliu seco. Foi então que ouviram os motores. Lá no alto da estrada, 3 caminhonetes surgiram, descendo rápido. Poeira subiu no ar. Os militantes pararam de gritar. O silêncio caiu sobre a multidão. Os veículos estacionaram em linha, estrategicamente. As portas se abriram. E os homens que saíram não eram seguranças comuns. Eram operadores. Cabelos raspados, camisas escuras justas, botas reforçadas. O olhar de quem já sobreviveu ao inferno e voltou para contar a história. O líder do MST sentiu um calafrio. Quem são esses caras? Jorge sorriu pela primeira vez. Velhos amigos. E então, o caos começou. A tensão explodiu no ar. Os militantes do MST se entreolharam, confusos e inquietos. O barulho dos motores ainda ecoava no campo aberto, e a poeira que as caminhonetes levantaram se misturava ao calor sufocante. Os homens que haviam saído dos veículos não pareciam convencionais. Eram soldados. Vestiam calças táticas, botas reforçadas e camisetas escuras, com posturas de quem já passou por situações muito piores do que aquela.
O líder do MST tentou esconder o nervosismo. Ele ergueu o megafone e gritou: "Companheiros, não se deixem intimidar. Isso aqui é uma ocupação legítima. A terra é do povo." Mas ninguém respondeu. A multidão não gritava mais. Eles sentiam que algo estava errado. Foi então que um dos esbope caminhou até Jorge. Era um homem alto, de cabeça raspada, braços cobertos de tatuagens antigas de batalhão. Ele parou ao lado do ex-capitão, olhou para o líder dos invasores e falou baixo, mas firme: "Dá o sinal, chefe." Jorge assentiu lentamente. E então, veio o primeiro recado. Ploft, ploft, ploft. 3 granadas de fumaça foram lançadas no meio da multidão. O estouro seco e repentino fez o grupo inteiro se encolher. A fumaça branca cobriu tudo. A confusão começou. "O que é isso? Estão atacando a gente? Corre! Corre!" Os militantes começaram a tossir e recuar, entrando em pânico. O líder do MST tentou gritar algo no megafone, mas já era tarde. Os homens de Jorge avançaram, com precisão cirúrgica. Eles não precisavam de armas. Apenas seus corpos treinados e a intimidação psicológica já eram suficientes para desestabilizar o grupo. Em segundos, a ocupação virou uma debandada. Os primeiros militantes começaram a fugir pela estrada de terra, tossindo e tropeçando, largando bandeiras e cartazes para trás. Jorge olhava tudo com as mãos no bolso. Não havia pressa. O líder do MST, agora com os olhos vermelhos da fumaça, ainda tentava resistir. Isso é crime. Isso, não pode ficar assim." Jorge riu. Ele pegou um rádio do bolso e falou calmamente: "Área limpa. Iniciar a segunda fase." Do outro lado da linha, a resposta veio seca: "Confirmado." E a humilhação dos invasores estava só começando. A fumaça começava a se dissipar, mas os efeitos ainda estavam presentes. Os militantes tossiam e esfregavam os olhos, completamente desorientados. O grupo que, minutos antes, gritava e erguia bandeiras, agora cambaleava sem rumo. A ocupação estava ruindo. Os homens de Jorge não precisavam correr. Apenas caminhavam devagar, sem pressa, mantendo a formação imponente. Eles sabiam que já tinham vencido. O líder do MST ainda tentava salvar a situação. "Companheiros, fiquem firmes. Isso é só intimidação. Eles não podem nos tocar. A justiça está do nosso lado." Mas ele percebeu algo. Ninguém mais o ouvia. Os militantes estavam largando bandeiras no chão, tirando os bonés vermelhos, apagando os celulares. Alguns começaram a correr em direção à estrada, enquanto outros simplesmente se afastavam, confusos, sem saber o que fazer. O medo já estava no ar. Foi então que Jorge decidiu encerrar o espetáculo. Ele pegou seu rádio novamente. Iniciar segunda fase. Do outro lado, a resposta foi imediata. Confirmado. Um dos esbope, um homem musculoso com olhar de predador, caminhou até a carroceria de uma das caminhonetes. Ele puxou um saco grande, amarrou a ponta e o despejou no chão. Centenas de cartuchos deflagrados caíram na terra. Eram cápsulas de bala, de fuzil, de pistola, de escopeta, memórias de guerra. O líder do MST arregalou os olhos. O recado era claro. Jorge deu um passo à frente, encarando o militante nos olhos. "Você ainda acha que tem controle da situação?" O líder tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O medo já estava em sua expressão. Jorge então falou calmamente, quase sussurrando: "Última chance. Quem quiser sair andando, saia agora. Quem ficar, vai sair de outro jeito." Foi o golpe final. Os militantes que ainda estavam ali não hesitaram mais. A debandada começou. Homens e mulheres correram em direção à estrada, sem olhar para trás. O barulho de pés batendo na terra tomou conta do ambiente. O líder do MST ficou sozinho. O último homem do seu grupo. Ele tentou recuperar o fôlego, olhou ao redor, mas não havia mais ninguém. Seus seguidores o abandonaram. Ele engoliu seco. Foi então que os homens de Jorge começaram a avançar. Lentamente. Sem pressa. Como caçadores cercando uma presa. O líder do MST finalmente entendeu.
Não havia mais luta. Ele virou-se e correu. E quando seus pés bateram na terra, Jorge sorriu pela última vez. Ele sabia que nunca mais voltariam. O líder do MST corria pela estrada de terra, o suor escorrendo pelo rosto, o peito arfando. Ele não sabia para onde ir, só sabia que precisava sair dali. Atrás dele, a fazenda já estava limpa. As bandeiras vermelhas foram jogadas no chão. Os panfletos e faixas voavam ao vento. Os militantes que antes gritavam por justiça agora fugiam como ratos. E no alto da colina, Jorge Amaral observava tudo. O ex-BOP não disse nada. Apenas tirou um cigarro do bolso, acendeu e soltou a fumaça lentamente. Ao seu lado, um dos seus homens, um ex-operador do Batalhão de Operações Especiais, riu baixo. Parece que o bicho aprendeu a lição. Jorge assentiu. Ele pegou o rádio pela última vez. Confirmar retirada completa. A resposta veio imediata. Nenhum rastro deles por aqui, chefe. Sumiram. E assim terminava a invasão. Mas Jorge sabia que precisava resolver um último detalhe. Ele caminhou até a caminhonete, pegou uma pasta preta dentro do porta-luvas e abriu. Lá dentro, estavam todos os registros que precisava. Nomes, contatos, registros de comunicação. Tinha tudo. A prova de que aquela invasão não foi espontânea, mas sim organizada por peixes muito maiores. Ele tirou uma foto com o celular e enviou para um número salvo como comandante. A mensagem foi curta. Caso encerrado. Agora é com você. Segundos depois, uma resposta veio. Entendido. Isso não vai ficar barato para eles. Jorge guardou o celular e sorriu. Os militantes fugiram da fazenda, mas a guerra deles estava apenas começando. Ali, naquele pedaço de terra, eles nunca mais voltariam. Ele jogou o cigarro no chão, pisou na brasa e voltou para casa. O silêncio da fazenda voltava a reinar. E agora, Jorge tinha certeza. Nada, nem ninguém, tomaria aquilo dele.